E graças a Deus. Lucas 22, versículo 7. Amém? Amém. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Nós já vimos tudo isso no livro de Êxodo, como o Senhor instituiu a Páscoa, quando então ele determina a última praga, a morte dos primogênitos, e ele diz ao seu povo que por meio desse sacrifício do cordeiro, eles estariam protegidos no momento em que o juízo de Deus passasse pelo Egito, como efetivamente passou. E ele então deu toda a instrução. O cordeiro deveria ser separado no 10º dia, não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados, precisava ser um cordeiro perfeito. No 14º dia, então, ele seria imolado e ele deveria ser comido completamente, não poderia ser guardado para outro dia. Tudo isso serviu de instrução para aquele povo, e a Páscoa que Jesus celebra aqui é essa Páscoa. A Páscoa que lembrava anualmente os judeus que eles haviam sido escravos no Egito e que o Senhor, com a sua mão forte, os havia libertado. Então Jesus, ele agora está cumprindo o propósito do estabelecimento dessa cerimônia. Olha que coisa interessante. Ainda aqui no livro do Evangelho de Lucas, vamos voltar um pouco no início do Evangelho de Lucas, porque o próprio Senhor Jesus revela, no início da sua caminhada, nós estamos aqui já no final. O ministério de Jesus teve cerca de 3 anos e meio, e aqui no capítulo 4 do Evangelho de Lucas é a primeira pregação de Jesus em sua cidade, a cidade onde tinha sido criada, a cidade de Nazaré. E diz assim, capítulo 4, versículo 16: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Perceba como Jesus cumpriu tudo como deveria ser cumprido. Assim como ele estava celebrando a Páscoa, como havia sido instruída, aqui também ele ia na sinagoga no sábado, como era o costume. Levantou-se para ler, então lhe deram o livro de Isaías, o profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Perceba como desde o início Jesus está mostrando quem de fato ele é. E aqui na Páscoa, agora voltando para Lucas 22, Jesus está celebrando essa cerimônia que apontava para ele. Por isso que nós, enquanto cristãos, não celebramos esse tipo de Páscoa. Nós não celebramos essa Páscoa. Nós celebramos Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual, como nós já lemos aqui em 1 de Coríntios. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Vocês também conhecem. Pães asmos é um termo para os pães sem fermento. E por que os pães tinham que ser sem fermento? Porque Jesus havia dito que eles sairiam às pressas do Egito, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: e de prepararmos a Páscoa para que a comamos. E olha que coisa interessante, Jesus tinha 12 discípulos, mas ele enviou apenas 2 para preparar a Páscoa. Como tudo que Jesus faz, sempre tem ordem e decência. Tudo é feito de forma organizada. E ele então separa esses 2, Pedro e João. E ele lhes instruiu. Versículo 9. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Eles mesmos não sabiam onde é que eles celebrariam a Páscoa. Mas Jesus aqui revela toda a sua onisciência acerca dos fatos que ainda não aconteceram. Então ele diz, então explicou Jesus, versículo 10: ao entrares na cidade, encontrareis um homem
com um cântaro de água. Talvez para mim, para você, isso não soe tão assim, contundente, mas na época de Jesus, os homens, não era comum você achar um homem carregando um cântaro de água. Então, quem fazia esse ofício normalmente eram as mulheres. Por isso, Jesus dá essa referência. Se ele tivesse dito a uma mulher com um cântaro de água, provavelmente eles teriam uma grande dificuldade. Então, o propósito de Deus, ele sempre se cumpre. Segui até a casa em que ele entrar e dizer ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual ele comer a Páscoa com os meus discípulos. Olha que coisa. A semelhança de quando Jesus entrou em Jerusalém, era necessário para que se cumprisse a profecia que ele fosse montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E então eles pegam esse jumentinho que estava amarrado com a sua mãe, e Jesus já havia avisado: olha, se o dono perguntar, vocês digam, o Senhor precisa dele, depois ele devolverá. E assim aconteceu. Aqui é a mesma coisa. E uma das coisas interessantes que nós vimos até no vídeo que foi passado aqui é como o Senhor Jesus nos ensina a respeito de que nós não deveríamos buscar coisas materiais, pois é o próprio Senhor quem nos sustém, é o próprio Senhor quem organiza a nossa vida. Se não, vejamos o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5. Perdão, Mateus capítulo 6. Mateus 6, 33, a partir do 31. Mateus 6, 31. Porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então Jesus é muito claro: quem procura essas coisas são aqueles que não conhecem a Deus. Eles não conhecem o Deus que provê. Eles não conhecem o Deus que sustenta. Eles não conhecem o Deus do Salmo 127, diz que é inútil acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que ele ama, ele dá enquanto dorme. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, nosso Pai Celeste sabe o que de fato necessitamos. E Ele irá prover. Ainda que seja por meio de um trabalho digno, mas essa provisão vem dele, toda a orientação vem dele. Por isso Jesus então sentencia. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus está mostrando aqui, não é que eu busco o reino de Deus e a minha justiça, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo: de manhã eu faço a minha oração, então eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, depois eu vou e corro atrás. Mas corre atrás de quê? Do vento? Não, como diz, quando Jesus fala o que ele está dizendo aqui, o significado é: ou você busca o reino de Deus, ou você busca o reino dos homens. Assim como ele já havia dito, você não pode servir a dois senhores. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas são as coisas que necessitamos. Nem sempre são as coisas que queremos, porque nem tudo que queremos de fato necessitamos. Às vezes a gente acha que precisa de algo e pouco tempo depois a gente vê que não precisava desse algo tanto assim. E ainda mais nós que vivemos em uma sociedade altamente consumista. Muitas pessoas falam que o comunismo é inimigo do cristianismo. Eu não tenho nada contra essa afirmação, mas o capitalismo também é. E o capitalismo nos impulsiona a viver sempre desejando coisas. É o capitalismo que faz com que a gente tenha essa sociedade consumista que a gente vive, onde as pessoas estão sempre achando que precisam de alguma coisa. Então, às vezes, o seu celular está ótimo, mas lançou um mais novo. A câmera é melhor. Ricardo, você é fotógrafo profissional? Não, eu não sou fotógrafo profissional. Eu nem tiro foto. E por que você quer uma câmera melhor no seu celular? Por que não? Porque disse que desse iPhone aí é top. Mas você nem usa. Não é um recurso nem que você faça uso.
Então a gente vive nesse tipo de sociedade, onde as pessoas são estimuladas o tempo todo a comprarem, e isso, as principais vítimas são as nossas crianças, que muitas vezes não têm filtro. E aí a propaganda chega e alcança o coração e diz, meu pai, não esqueça minha calói. Eu sou dessa época. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Buscai o reino e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente, por aqui Jesus podia concluir, mas Jesus nos conhece melhor do que a gente. Então ele ainda fala, porquanto não vos inquieteis no dia de amanhã. Nem precisava ele dizer isso, mas para a gente precisa. Porque a gente é a gente. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. A gente se preocupa muito com o dia de amanhã. Eu, particularmente, preciso todos os dias da graça do Senhor para me dominar em relação às suas preocupações. Mas a graça é suficiente. Quando nós, de fato, buscamos ao Senhor, Ele supre e nos dá essa paz. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio bem? Não, o seu próprio mal. Parece um agouro, né? Quando a gente lê esse tipo de coisa, parece um agouro. Não porque o dia tem que ser ruim. Mas o meu dia foi tão bom. Mas não significa que você não tenha dias bons, não tenha dias felizes. A graça de Deus nos concede, nós deveríamos ficar felizes, inclusive no próprio sofrimento. Mas a advertência aqui é justamente para que a gente não seja enganado, não sejamos enganados pela sedução do mundo. Então é preciso que a gente entenda que o mundo é mau, que as coisas que o mundo nos oferece são más. Tudo o que você e eu acharemos no mundo, o apóstolo João já nos disse, é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. E ele vai e diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é importante que a gente lute contra essa tendência natural de desejar as coisas que o mundo nos influencia a desejar. Então aqui, voltando agora para Lucas, capítulo 22, perceba que Jesus não tem casa. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele já avisava para os seus discípulos. Quer me seguir? Pois é, melhor você seguir uma raposa, porque ela tem um covil. Ou você seguir um pássaro, porque eles têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E a prova disso é que Jesus foi preso no meio do mato, no jardim, conhecido como Getsemane, que ficava à margem assim, da cidade de Jerusalém. E aqui Jesus, então ele vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E Deus já havia preparado uma pessoa que iria disponibilizar o cenáculo. Muitas pessoas dizem, na tradição cristã, que essa casa seria a casa da mãe ou da família de João Marcos, o que nós conhecemos como evangelista Marcos. Seria a casa dele, mas nós não temos nenhuma afirmação na Bíblia, o que a tradição aponta, como nós vimos aqui, em relação ao martírio dos apóstolos. Na Bíblia a gente só tem o martírio de Tiago, como apóstolo, e o de Estevão, mas de apóstolo só o de Tiago. Mas todos os outros, a tradição, desde o primeiro século, tem vários e vários livros que pode ter acesso a eles, de pessoas da época que ensinavam a respeito desses fatos que aconteceram na igreja. Então não é uma coisa assim inventada por um grupo de pessoas agora, não. É algo que já vem sendo ensinado há milhares de anos. Então, aqui, voltando agora para o nosso texto, versículo 11, dizia ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E é importante a gente ver essa terminologia. O mestre manda perguntar-te. Perceba, Jesus está dizendo, e aí, você pode ceder, por favor, a sua casa? Porque Jesus não precisa fazer isso. Ele sabe como as coisas de fato vão acontecer e como ele fala as coisas acontecem. Por que eu estou falando isso?
porque nós deveríamos dar mais crédito às promessas das Escrituras. Se nós dessemos mais crédito à palavra de Deus, nós teríamos muito menos dúvidas, né, e incertezas como nós temos. Versículo 12. Ele vos mostrará um cenáculo espaçoso e mobiliado. Ali fazei os preparativos. Então havia uma série de preparativos, todos vocês já aprenderam como eram esses preparativos, que deveria ser feito o cordeiro, eles deveriam providenciar o cordeiro, molar o cordeiro, assar o cordeiro, preparar os pães árvores, todo aquele preparativo que a gente já viu, né, que a gente já estudou, eles iriam fazer para que então, no momento certo, Jesus chegasse e fizesse a celebração da Páscoa com eles. Versículo 13. Indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera. Irmãos, isso é algo assim que tem que impactar a nossa vida. Indo, encontraram tudo como Jesus lhe dissera. Tudo como Jesus lhe dissera. Então, Jesus tem nos dito tanta coisa. A gente está aqui já no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Tantos ensinos que Jesus nos deu somente nesse Evangelho. Toda a palavra de Deus vem de Jesus. De Gênesis a Apocalipse é Jesus falando, porque Jesus é Deus e a palavra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um só Deus. Três pessoas distintas, mas um só Deus. Toda a palavra. E a Bíblia, principalmente, é um livro cristocêntrico, que aponta para a pessoa de Cristo. E é impressionante como, na qualidade de cristãos, infelizmente, nós damos tão pouco crédito ao Senhor Jesus. Eu quero dar apenas alguns exemplos. Voltamos um pouquinho, vou fazer agora de forma regressiva. Capítulo 17, como é que começa? Versículo 1. E disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles veem. Melhor fora que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então está o aviso de Jesus aqui. Jesus está mostrando como nós devemos nos atentar. Vamos voltar um pouco mais. Jesus fala a respeito do... Eu ia falar a respeito do rico e mendigo, mas não, eu vou falar de outras coisas aqui. No capítulo 16, voltando só ao capítulo, Jesus fala do administrador infiel. Mas no meio, na explicação dessa parábola, Jesus fala uma coisa que para a gente deveria ser muito importante, no sentido a nos fazer examinar a nós mesmos. Versículo 8. Lucas 16, 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo... Quem são os filhos do mundo? É todo mundo. Como está escrito em 1 João, o mundo inteiro pertence ao maligno, mas nós, quem somos nós? Os discípulos de Jesus, nós somos de Deus. Então tem os filhos do mundo. Os filhos do mundo, eles são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu tenho certeza que hoje quem está querendo ganhar dinheiro, ele buscou muito mais ganhar dinheiro do que eu busquei a Deus. Então, eles buscam o que eles querem. Você vai, não sei se vocês assistem, né, uma liga de basquete chamada NBA, né, que é a liga mais famosa do mundo, que é o basquete nos Estados Unidos. E muito se fala, às vezes, dos salários astronômicos dos jogadores, mas muitos filmes têm aparecido que mostram o treinamento desses jogadores, como eles se dedicam desde os 14, 15 anos, como eles treinam horas e horas e horas e horas, e muitos deles, enquanto está todo mundo dormindo, eu estou treinando. Por quê? Porque eles sabem o que eles querem. Fala-se muito, né, da história do maior jogador, né? Como tem, muitos dizem que o maior jogador de futebol foi Pelé, outros dizem que foi Maradona, né? Mas no basquete, há quase que uma unanimidade que o maior jogador foi Michael Jordan. Michael Jordan, na época da escola,
ele queria muito jogar basquete, mas o seu treinador disse que ele não era bom. Imagina. E ele foi o maior jogador da história. Então, ele ia para a escola às 6 da manhã, ele começou a acordar às 4 da manhã, e de 4 da manhã às 6 da manhã ele ficava treinando. E aí depois ele foi melhorando e ele se tornou o maior jogador da história do basquete, lá da NBA. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente seguir Michael Jordan? De forma nenhuma. Os exemplos que a gente tem que seguir estão aqui no filme que a gente viu. O primeiro deles, o mais importante, é Jesus. E aqueles que andaram nas pisaduras, no caminho que ele deixou. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não existe cristianismo sem esforço, sem renúncia. Jesus está falando aqui, ele está falando aqui no sentido de reprovação. Como a gente, como servo da luz, tem se dedicado tão pouco. E aí ele diz assim, eu não vou comparar vocês nem com o que vocês deveriam fazer como servos da luz, porque a motivação de vocês é muito maior. Como Paulo diz, temos uma coroa a receber que é incorruptível. Essas pessoas do mundo, elas recebem uma coroa o quê? Corruptível. Aí agora, eu quero falar com vocês do capítulo 17. Capítulo 17, não, perdão, ainda no capítulo 16 de Lucas, que é uma passagem assim muito conhecida de todos nós, que é a passagem do rico e Lázaro. Eu não vou entrar em detalhes, mas a resposta de pai Abraão aqui, que aparece como uma tipologia de Cristo, mas olha que coisa. Versículo 25 do capítulo 16. E disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Então, por exemplo, o jogador de basquete desse que eu falei, ele recebeu milhões de dólares, ele tem uma vida de sonhos, carros importados e coisas que eles compram e fazem, que para a gente assim é inimaginável, a gente nem se imagina o que eles fazem, porque temos uma imaginação muito limitada, graças a Deus. Mas aqui ele diz, está vendo? Você já recebeu, agora você quer mais o quê? Você já recebeu. Lázaro, igualmente, os males. Porque o justo se salva debaixo de muita dificuldade. Lázaro recebeu os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Tu em tormentos. Percebe? Jesus já tinha avisado lá atrás. Ó, os servos do mundo, eles fazem o que eles têm que fazer. E os servos da luz não estão fazendo direito o que deveriam fazer. Tudo isso são avisos de Jesus. Olha aqui mais outro aviso, capítulo 14, versículo 34. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus ele vai mostrando como ele pensa para as pessoas. Aqui ele diz agora, no capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perceba que aqui ele já está indo em direção a Jerusalém, que a gente está lá em Jerusalém, no capítulo 22, ele está ceando, numa quinta-feira, onde ele vai ser preso de quinta para sexta, e na sexta-feira ele já é julgado e crucificado e morto. Mas olha aqui, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Você já parou para pensar nisso? Está na Bíblia. São poucos os que são salvos? São poucos. Em Mateus, essa resposta nos é dada de maneira mais direta. Quando Jesus diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas aqui Jesus responde de outra forma. Alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Mas Jesus responde no sentido de que a gente não deveria se preocupar se são poucos ou são muitos, mas a gente tem que fazer o que Jesus manda, porque a salvação pertence a Ele. Então, se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Mas aqueles que Ele salva têm características perceptíveis acerca da salvação. Então, é isso que Ele está dizendo para a gente aqui. Respondeu-lhes, versículo 24, esforçai-vos. E essa palavra esforçai-vos
creio que todos vocês já ouviram muitas vezes na igreja, a gente falando sobre isso, é do verbo agonizar. É um esforço que você quase que desmaia de tanto esforço. Não é um esforço qualquer. Ah, eu caminhei, eu vim de lá, né? A gente já veio. Na época que quando a gente começou a evangelizar, me ensinaram o caminho pelo meu nome? Pela Monocô. Aí nós subimos, é uma escadaria boa, né? Quem viu lá de baixo. Então, depois você sobe, aí você chega aqui, né? Tem que dar uma respirada. Hoje mesmo, quando eu cheguei, Rita disse, quem está com essa respiração forte assim? Sou eu, meu irmão, né? Sou eu mesmo. Então, aqui ele não é um esforço que a gente simplesmente se cansa, é um esforço que a gente quase desmaia, que a gente quase desfalece. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque é difícil entrar pela porta estreita, não é simplesmente uma escolha. Ah, eu escolhi, eu vou entrar pela porta estreita. Não é assim. Você tem noção do esforço que você vai ter que fazer? É como uma pessoa que chega hoje, por exemplo, e decide, eu vou subir no Monte Everest. Provavelmente essa pessoa vai morrer. O Monte Everest tem uma matemática de várias pessoas que tentaram subir e uma quantidade enorme de pessoas que morreram nessa tentativa de chegar ao cume do Monte Everest. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que se preparar 5 anos para chegar lá. Para respirar lá, em determinada altura, você tem que usar aquele, parece um mergulho, né? Você tem que usar aquele respirador de oxigênio. Subir, você tem que saber alpinismo, escalada. Tem trechos que você vai ter que se amarrar com corda e subir, né? Diferente. Não vai ser uma caminhada simples. Como, por exemplo, uma pessoa que quer fazer determinada coisa. Você entende que você vai ter que se esforçar? Mas hoje em dia não. Eu decidi ser cristão. E aí daqui a alguns dias decide que não quer mais. E muitas vezes esse ensinamento de que a porta é estreita nem é ensinado. Hoje em dia, você quer ser cristão? Levante a sua mão e aceite Jesus. Como assim? Você tem que se esforçar até quase morrer. Vai entrar pela porta. Não estou nem falando andar pelo caminho. É o entrar pela porta. Vai ter que deixar todo o seu eu do lado de fora. Então aqui, esse é o ensinamento de Jesus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A gente tem um exemplo de pelo menos 5 virgens, da parábola das 10 virgens, que elas tentam entrar pela porta, mas a porta está fechada. Elas chegaram atrasadas. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá, não sei onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na sua presença. Isso aqui quer dizer o seguinte, eu estava na igreja e ensinava nas nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei onde sois, apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidades. Esse é o ensinamento de Jesus. Não é um ensinamento que facilita a nossa vida, mas é um ensinamento que torna a nossa vida difícil. Versículo 6 do capítulo 13. Eu vou concluir aqui para que eu não me delongue muito, porque são tantos e tantos ensinamentos, né? Graças a Deus por isso. Versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar nesta figueira e não acho frutos. Podes cortá-la, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa, e ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então a gente percebe que Jesus não tem tolerância com determinadas coisas. Nós vivemos uma geração que tem criado um cristianismo ao seu modo. Isso já havia sido nos dito, O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse que as pessoas não suportariam essa doutrina, levantarão para si mestres, segundo suas próprias concupiscências. Voltando agora para o nosso texto, que é Lucas 22. Eu quis mostrar isso porque a frase aqui de Lucas 22, 13, que deve mexer com a gente, pode entrar. Boa noite, paz e graça. Então aqui no capítulo 22, versículo 13, diz, e indo,
tudo encontraram como Jesus lhe dissera. Então, independente da gente acreditar ou não, as coisas que Jesus falou vão acontecer. E vão acontecer exatamente como ele falou. Por isso que a gente tem que ter esse temor quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente procura viver de fato o cristianismo. Ele precisa ser feito de todo o nosso coração, alma, força e entendimento, porque é isso que o Senhor requer de nós, não menos. Versículo 14, já caminhando para a conclusão. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos. Aqui, Jesus está fazendo a sua última refeição com os seus apóstolos. E é nesse momento que Jesus institui o nosso memorial, né, da Santa Ceia. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus sabia tudo o que ele iria passar, e Jesus não foge do seu propósito. É preciso que a gente entenda que o sofrimento faz parte do nosso viver cristão. Mas nem sempre o sofrimento vai trazer benefício para a nossa vida. Porque tem o sofrimento segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação, e tem o sofrimento segundo o mundo, que gera morte. Então, como nós estamos sofrendo, vai dizer muito acerca do nosso cristianismo. Né? Que quando a Bíblia diz que o Senhor faz o sol nascer e se pôr sobre justos e injustos, você vai encontrar pessoas que não são cristãs ou que não têm um cristianismo assim tão correto e estão sofrendo também. Mas isso não significa muita coisa. Muito mais importante é como você passa pelo sofrimento. Versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei. Olha a afirmação de Jesus justamente na semana em que as pessoas queriam torná-lo rei. Jesus estava aqui nessa semana, no domingo ele entra em Jerusalém como um rei, sendo ovacionado pelas pessoas que estavam indo lá para adorar na Páscoa. E agora ele faz essa afirmação: essa é a minha última refeição. Eu não vou comer mais com vocês. Você imagina isso na mente dos discípulos que fizeram talvez milhares de refeições com Jesus, 3 anos e meio juntos, 3 refeições por dia, e eu acredito que tinha uns aqui que comia mais. Então, 3 anos e meio é muita refeição. E eles estão agora comendo a sua. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque como cristãos, a gente não tem que ter medo do fim. Porque o fim não é o fim. O fim da vida não é o fim da vida. As pessoas pensam que é o fim, mas a morte não é o fim. A morte é um momento de mudança, onde a gente vai sair da vida como conhecemos para uma outra existência. Seja para alegria eterna, seja para tristeza eterna. Mas a maneira como nós vivemos vai nos ajudar, né, a saber o que devemos esperar. Então aqui, nunca mais comerei. Você sabe disso? Que um dia vai ser o seu último dia? Você sabe disso? Um dia vai ser seu último dia. E a diferença do cristão é que o cristão ele vive todo dia como se fosse seu último. Por quê? Porque ele está em paz com isso. O cristão não tem mais medo do que está para acontecer. É isso que nós aprendemos. Olha que coisa. É um texto que eu sei que todos vocês sabem, assim, talvez muitos versículos desse texto decorado, que é Romanos 8, mas eu quero ler com vocês Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não tem como comparar. Ah, mas o sofrimento aqui é grande. Não tem como comparar. O que Deus tem preparado para nós é tão
incomparavelmente melhor que não tem como comparar. A ardente expectativa da criação. Imagine toda a criação, o mar, os animais, toda a criação, as estrelas, os sóis. Porque a gente não só tem o nosso Sol. Esse Sol que a gente conhece é na nossa galáxia. Tem muitos outros, em outras galáxias. E ainda diz que o Sol é de quanta grandeza? Acho que o nosso é de sexta grandeza, né? Quinta grandeza, né? Um negócio assim. Imagine, né? Tem sóis maior que o nosso. Está toda a criação esperando por esse momento da volta do Senhor Jesus, da consumação das eras. A revelação dos filhos de Deus. Quando nós, que somos filhos de Deus, de fato, seremos totalmente revelados. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. A vaidade aqui, irmãos, a gente às vezes tem essa, no português, a vaidade, essa questão de você se achar, né? A pessoa vaidosa, a pessoa que tem um cuidado exagerado consigo mesmo, principalmente na aparência, mas na Bíblia a palavra vaidade dá a ideia de algo passageiro, algo que vai passar. E imagine essa criação. Aí vem os cientistas e dizem, mas o universo tem bilhões de anos. Eles falam isso com uma afirmação que parece que eles estavam lá. Né? Eu não tenho alguma foto provando, mas todo mundo acredita, né? Eu tenho minhas dúvidas. Prefiro acreditar que está escrito aqui para mim é o suficiente. Mas toda a criação está sujeita à temporariedade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. E ele continua. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, num só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ainda no capítulo 8, irmãos, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. O que significa mais do que vencedor? É que você já venceu. Agora é só receber a coroa. Mas há pessoas que acham que venceram e não venceram. E não vão receber coroa. Por isso que é importante que, como no capítulo 8, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Mas para aqueles que efetivamente têm essa testificação, por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou bem certo. Não é que ele está mais ou menos. Não, eu estou bem certo. A ideia é eu tenho plena certeza e convicção do que eu falo. Que nem a morte e nem a vida. Ou seja, nem a morte e nem qualquer coisa que a vida tente me oferecer. Se a vida tentar me oferecer qualquer coisa para me afastar do meu propósito de estar ao lado do meu Salvador, eu rejeito. Como o próprio apóstolo Paulo já havia dito em Filipenses, eu tenho para mim essas coisas como esterco. Não, eu vou botar você para ser assim. Não, eu não quero. Eu prefiro ser como Cristo quer que eu seja. Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. Anjos e principados. Os anjos e principados. Eu não consigo fazer isso porque tem um principado sobre mim. Então me deixa fazer. Deixa. Porque não vem prova sobre nós que não possamos suportar. Não vem prova sobre nós que não seja humana. Nem as coisas do presente. Não, meu presente está muito difícil. Minha única esperança é se Deus der uma melhorada no meu futuro. Não, filho, o presente é agora que você vai se gloriar. Vai dar glória a Deus, independente do que você esteja enfrentando. Nem do porvir, pastor. Olha, o presente ainda está suportável, mas eu estou prevendo que vão acontecer umas coisas que eu não vou conseguir suportar. Fique tranquilo. A graça nos basta. Nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura. E a ideia aqui é mostrar toda a dimensão do universo. Altura, profundidade, nem qualquer outra criatura. Eu acho isso interessante, né? Porque a imaginação humana, né? Não, eu até ia ser um cristão, mas eu fui mordido por um vampiro. Eu sou vampiro também. E aí não dá para eu ser cristão e ser vampiro. Não, eu não sou vampiro, pastor. Eu sou igual daquela saga do Crepúsculo. Eu sou lobisomem. Né? Lobisomem. Não, nenhuma criatura. Eu sou Aquaman.
eu vivo na água. Não, nenhuma criatura pode separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada. E aqui, perceba que com certeza Paulo estava pensando nessa aliança que Jesus institui pelo seu próprio sangue. Volto agora para o capítulo 22, já para a gente concluir. Versículo 16. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus está dizendo, eu vou me encontrar com vocês, mas vai demorar um bocadinho. Precisa ainda algumas coisas acontecerem. Nós já estudamos aqui o sermão escatológico, que em Lucas é no capítulo 21. É o capítulo anterior que nós estamos estudando. Então Jesus fala sobre os sinais dos fins, sobre como vai ser o fim efetivamente, como ele vai vencer o inimigo das nossas almas. E aqui ele diz, pois vos digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. Se cumpra o quê? Essa ceia. O que ela representa de fato. A remissão do povo eleito de Deus de uma vez por todas, como está escrito em Romanos. Feliz é aquele que Deus jamais imputará pecado algum. Porque Deus nunca mais vai colocar pecado na conta de um regenerado, porque Jesus pagou por eles. Isso significa que a gente tem autorização para pecar? Quem pensa assim nunca foi regenerado. Muito pelo contrário, significa que a gente tem que ter um cuidado muito, muito sério com as nossas ações, porque nós sabemos que foram justamente as nossas ações, pensamentos e palavras que colocaram o nosso Senhor na cruz. Versículo 17. Tomando um cálice, e a gente que já ceiou tantas vezes, né, no domingo, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e parti e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei, do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus sentencia. Por que eu estou falando isso? Porque é tão impressionante como nós temos uma tendência que aqui nos é mostrado com pessoas até que são parecidas com a gente, né? Ó Senhor, que seja assim. Que são os apóstolos. Aqui, Jesus está falando que vai morrer. Jesus está dizendo que é a última refeição que ele vai fazer. E no versículo 24, o que está acontecendo? Eles estão disputando entre eles para ver quem é o mais importante. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, não é possível. Oh, Deus. Então, e aí você vê, e eles são apóstolos, e eles vão ser cheios do Espírito Santo, e eles vão dar a vida pelo Senhor e pelo Evangelho, como a gente viu aqui no vídeo, né? Mas nesse momento eles estavam ainda obscurecidos. Por quê? Por um conhecimento errado. Eles ainda esperavam o reino de Deus aqui na terra. Infelizmente, muitos cristãos têm esse entendimento errado. Por isso, essa ideia de que eu vou para a igreja e tudo vai dar certo na minha vida. Nem sempre. Tudo vai dar certo em relação, se você é um cristão verdadeiro, tudo vai cooperar para o bem da sua alma. É o seu sofrimento. Mas nem tudo vai dar certo. E quando tudo estiver dando certo, você desconfia. Porque aí é alguma, como diria uma pessoa que eu conheço, é certo. Se está tudo indo bem, cuidado. É certo. Por exemplo, o rato que está vendo o queijo. Quem já viu desenho animado de filme, né? Está vendo o queijo na ratoeira. Ele está pensando o quê com ele mesmo? Me dei bem. É assim mesmo. Olha para ali, rapaz, ainda botaram aquele queijo caro para o homem. E porque no desenho animado é só assim, né? Imagina nos nossos dias. A gente pega o queijo mais barato. Por quê? É para pegar rato, não é para comer não. Quando o rato está olhando para aquele queijo, ele está dizendo o quê? Ganhei na Mega Sena sozinho. Não tem outro ratinho aqui para dividir, vai ser esse queijão inteiro só para mim. Misericórdia, Senhor. Mal sabe ele que quando der a pegada... Nossa, já foi. Né? Tem isso aí também. Então, a gente muitas vezes tem essa experiência, né? Infelizmente. Mas o gato nunca consegue pegar o rato. É, né? Esse rato é esperto, né? Mas
Mas só... Olha, País, tem que evangelizar o B2. Então aqui ele diz, versículo 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual parecia ser maior. Então, é importante que a gente, como cristão, como alguém que já tem um conhecimento sistemático da Bíblia, que já lemos os evangelhos, lemos a Bíblia, né? Que a gente não seja levado pelo mesmo engano que eles. Que a gente não entre nesse tipo, né, de perda de tempo. Por quê? Porque o nosso propósito é muito maior. Nós estamos aqui desempenhando uma função que é uma função árdua, mas é um privilégio. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo, irmãos, que coisa. Não sei se você já viu uma reunião num órgão que se chama ONU, Organização das Nações Unidas, eu acho que foi lá em Nova York. E aí cada país tem o seu representante, e como uma pessoa fala, a ONU, o mundo inteiro está olhando para aquilo dali. Nós somos embaixadores já muito superiores de Cristo. E às vezes a gente não tem dimensão. Por quê? Os embaixadores de Cristo, eles foram ricos, poderosos. A gente viu o que aconteceu com eles. Você imagina, irmãos, só com Barnabé, que tinha uma determinada condição, ele vendeu o campo dele, vendeu as coisas dele, deu tudo, foi viver de maneira simples com a igreja. No final da vida, ele é o quê? Morto daquele jeito. Como assim? Porque a gente está acostumado, irmãos, num mundo onde quando a gente faz determinada idade, a gente se aposenta. E aí vai aproveitar a vida. Eu já ouvi isso tantas vezes. Nossa. Não, eu já estou com 55, quando eu fizer 60, eu vou me aposentar, aí eu vou me aproveitar. Aqui talvez no Brasil, porque a gente tem problemas, né, econômicos, isso não seja tão comum, mas se vocês tiverem qualquer acesso a como vivem, né, as pessoas na Europa ou nos Estados Unidos, lá é algo assim muito comum isso que eu estou falando para vocês. Porque eles têm um planejamento financeiro, até porque eles ganham muito mais, então eles têm um planejamento financeiro de que eles trabalham até determinada idade e depois eles vão aproveitar a vida. Tanto que em determinadas cidades, como Miami, você tem lá condomínios que são específicos para aposentados, para pessoas mais velhas aposentadas. Aí tem campo de golfe, tem uma série de coisas. Por quê? Porque eles agora não têm mais nada para fazer, tem dinheiro e eles precisam passar o tempo. Então o mundo pensa desse jeito. O cristão não. A gente viu um desses mártires aqui, não sei se vocês prestaram atenção, mas um deles, eu esqueci o nome. Ele foi torturado por 90 anos. 90 anos. Você pega um idoso, a gente sabe do que aconteceu com Policarpo. Já vimos o filme de Policarpo na igreja. Policarpo tinha 86 anos quando foi martirizado. Então, assim, mas a gente muitas vezes está na igreja, mas o pensamento está no mundo. A gente está na igreja, mas o mundo de alguma forma seduziu a gente a desejar determinadas coisas que não fazem parte da nossa realidade. Nós não deveríamos cobiçar. E nós não deveríamos desejar. Por quê? Porque essas coisas, elas não são boas, elas são más. Tudo aquilo que rouba a minha dependência do meu Salvador, eu não posso ver isso como bom. Porque ser dependente de Cristo é algo maravilhoso. Imagine, irmãos, você pedir as coisas ao Senhor Jesus e Ele te dá. A experiência de alguém que vive em constância dependência do Senhor é algo primoroso. Por isso que algumas pessoas vão estar na igreja e vão ter uma série de dificuldades de permanecerem crentes. Por quê? Porque não vão ter mais experiências com Deus. Elas se tornam tão racionais, tão, tão feita a cálculos matemáticos, que não tem mais experiência com Deus. Tudo é a sua própria projeção. E quando não acontece, pior ainda, porque é um desespero total. Pessoas que são assim, né, muito planejadas, quando as coisas não acontecem como elas planejam, se desesperam. Então, é importante que a gente tenha essa dependência do Senhor e que a gente veja isso como algo positivo. Depender de Deus, principalmente do nosso bom pastor,
é um privilégio de poucos. Então, que a gente abrace isso, que a gente veja que Jesus está aqui ceando com a gente. A ideia é, você não trabalhou para comer essa ceia, Ele preparou para você. Ainda que você tenha preparado o animal, mas Ele preparou a ceia. O significado da ceia foi tudo que Ele fez. E Ele disse, e agora eu quero concluir lendo com vocês algo para a gente sair daqui, né, motivado pela fé em Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele faz por nós e continuará fazendo na vida daqueles que creem. Finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus disse, não, eu vou ler agora, vou fazer um pouco diferente hoje. Vamos ler o finalzinho do Evangelho de Marcos. Marcos 16, versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, enquanto estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Você imagina isso, irmãos? Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido a alguns, mas eles permaneciam incrédulos. Ele censurou a incredulidade dos 11, quando estavam à mesa. E a dureza é de coração, porque uma coisa sempre deve vir acompanhada da outra. Você não vai ver uma pessoa que tem o coração no Senhor, um limpo de coração, que não veja a Deus, que não tenha fé. Porque essa é uma promessa, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então, uma pessoa que tem o seu coração limpo, que é aqui duro de coração, o contrário não é um coração mole, mas um coração limpo. Então, ele diz, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E a questão não é nem você só dar crédito a irmãos que já tinham visto, mas a ideia é, porque vocês não deram crédito ao que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que ia ressuscitar, outros já me viram ressuscitar, e vocês deveriam crer. Porque eu falei para vocês que seria assim. Então, ele diz, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aí talvez você diga, mas pastor, somos uma igreja tão pequenininha, né? Tão humilde, pessoas humildes, não tem ninguém assim, né? Muitos recursos, na nossa igreja a gente malmente sabe falar português e dirá outros idiomas. Ô irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, a realidade desses 11 era muito pior que a nossa. Esses 11 aqui, a maioria era analfabeto ou semi-analfabeto. Eles malmente sabiam falar o idioma deles, que é o aramaico. Eles malmente tinham condição de se sustentar, eles tinham vidas simples e humildes. Mas a gente viu aqui como eles cumpriram, como eles conseguiram evangelizar, e as barreiras, todas elas, inclusive a barreira da língua, a barreira da geografia, a barreira do dinheiro, de precisar de determinados recursos para fazer isso, aquilo. Tudo isso era superado pelo poder de Deus, porque aquele que manda, garante. Então ele diz, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Tem gente que diz assim, então tá vendo, eu posso crer e não ser batizado e estou salvo, porque eu creio. O texto não diz isso, não. O texto está querendo dizer que nem todo batizado será salvo. É isso que ele quer dizer. Você tem que crer e ser batizado. Mas se você só é batizado de maneira fraudulenta, né, porque a sua conversão não foi genuína, não acredite que você é salvo por conta de um ritual. Isso não salva. E ele diz mais, quem não crê será condenado. Versículo 17, estes sinais hão de acompanhar os que creem. Percebeu que existem pessoas que nunca verão o poder de Deus na vida deles. Por quê? Porque dizem que são cristãos, mas não creem de verdade. A fé, irmãos, ela está definida na própria Bíblia para que a gente não venha a fazer suposições. Fé é o firme fundamento daquilo que a gente crê. É a certeza daquilo que eu espero. Então, se eu não tenho isso, eu não vou ver essa promessa de Deus se cumprir na minha vida. Em meu nome
em meu nome expelirão demônios. Aí você vê crente que tem medo de assistir Exorcista. Aí vê a menina virando a cabeça, fica 2 dias sem dormir. Mas vem cá, mano, você devia dar risada. Aquilo dali não existe. Não é esse tipo de demônio que você tem que ter medo, não. Você tem que ter medo do demônio como o que entrou em Judas. Satanás entrou em Judas e ninguém percebeu. Pensava que Judas até estava sendo mais crente que os outros, porque quando ele saiu, disseram, ele deve comprar alguma coisa para ajudar os pobres. Olha, e Judas é cheio de demônio. Então esse demônio que a gente tem que ter medo. O demônio que a gente não percebe. Porque se vier com a cabeça revirando, aí você já sabe o que é. Né? Sai! E ele sai. Mas se você não estiver firme, meu filho, é melhor você correr. Porque o mundo espiritual é real. Pastor, teve uma vez que uma moça magrinha bateu em mais de 10. Eu também sei. E pode acontecer coisa aqui na Bíblia diz. Que um homem bateu em 7. A ponto dele sair, fugirem de espíritos. Então, não vai de vez não. Mas se você está orando, se você crê mesmo em Jesus, meu filho, quem vai fugir é o cão. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele devia ser assim na nossa vida, né? Amém? Amém. Então, se aparecer algum endemoniado na sua rua, vou chamar você. Amém. Pode chamar o irmão Paulo. Como é o nome do beco? Rua Benício Ramos. Benício Ramos. Não posso dizer o nome do beco, não, que não é dizível. Então, é uma frase que não condiz com a realidade. Então, tá, Benício Ramos? Rapaz, eu estou endemoniado lá embaixo. Diz que é você que é o crente. Mano. Fizeram isso mesmo, coisa. Eu vou dar uma ligada aqui pro pastor. Oh, Deus. Você vai expelir demônio. Creia! Não é para crer de verdade. Falarão novas línguas. Irmão, que maravilha você falar um novo idioma. Mas não é para você ganhar dinheiro com isso. Hoje em dia, você falar um novo idioma, você fica até rico. Tem gente aí fazendo fortuna, até no YouTube, ensinando as pessoas a aprenderem inglês e outros idiomas, com métodos que eles dizem ser fáceis. Os cursos de idiomas são caríssimos, os cursos de idiomas, né? Mas aqui ele está dizendo que isso pode acontecer também pelo poder de Deus. Mas eu nunca vi isso. Você nunca viu isso, meu filho. Porque está faltando fé. Está faltando propósito. Você está disposto a ir para o Oriente Médio, pregar lá para o pessoal morrer? Aí você aprende a falar árabe. Mas aprender a falar árabe para ficar daqui, mandando mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook? Aí Deus não vai fazer essas coisas. Não, mas é porque eu acho bonito falar vários idiomas. Propósito. O propósito é o evangelismo. É o crescimento, é a expansão do reino de Deus. Pegarão em serpentes. E a ideia de pegar em serpentes, irmãos, não é você sair tentando a Deus, como tem uma igreja nos Estados Unidos que fica dançando com um cascavel e o pastor morreu. E a gente está pensando que eles vão se arrepender, né? O filho do pastor é que está liderando. E esse povo é doido. São doidos, eles criam um cascavel e ficam dançando. Só que a gente pega em serpente, ninguém morre. Vocês tomando risada, mas está acontecendo agora lá. A ideia aqui é algo que já se cumpriu no livro de Atos. O apóstolo Paulo está lá pegando madeira e vem uma serpente e morde ele. Todo mundo está pensando que ele vai morrer. Mas ele não morre, ele não tem nada. O dedo dele nem incha. E aí as pessoas ficam maravilhadas. Esse homem é diferente. Então é nesse sentido. A gente está lá no meio do mato, lá na África. E aí a gente tem aquelas cobras perigosas ali na Índia, ali naquela região ali da África, ali da Ásia. Ela naja ali, ela vai... Tem um até que cospe um negócio no olho da pessoa, a pessoa fica cega. Essa cobra vai dar uma picada em vocês, que tem uma cobra chamada mamba negra, se eu não me engano. Uma picada dela mata a pessoa assim, em questão de minutos. Pois é, uma cobra dessa. Você está lá evangelizando, dormindo numa caverna, a cobra diz, ih, rapaz, gostei daquela canela. Misericórdia. E aí vai! E aí a tribo toda vai olhar para você diferente agora. Rapaz, ele foi picar, mas a cobra está viva. Que é isso?
vou ouvir o que esse homem tem a dizer. O propósito é esse. Mas quem quer ser picado por uma cobra no meio de um evangelismo? Alguém? A gente fica com receio de uma barata. Ainda parece uma barata, apareceram duas outras na igreja, né? Uma veio com a outra, né? Eu pensei que a Aline tinha matado, quando a Aline saiu, tá outra, tipo, não, a Aline matou, o carrinho passou por cima. Não, a outra irmã veio se vingar. Aí acho que foi a Edivão que matou, não foi? A gente não aguenta uma barata, irmão. Imagina uma picada de cobra. Então, e se alguma coisa mortífera beberem? Era algo muito comum. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem as armas de fogo. Né? Hoje em dia a gente tem... O homem se tornou bom, se tornou muito bom em fazer o mal. Então, tirar a vida. Então, todo dia a gente vê, tá? Vindo a pólvora. Então você podia atirar e matar à distância. Antes, nas guerras, antigamente, você tinha que se aproximar, né? Era espada. Flecha, o máximo era uma flecha. Então depois vem a pólvora. E agora tem a questão da energia nuclear, que fazem bombas com essa energia muito poderosa. Então o homem vai se tornando cada vez mais expert, né, em fazer o mal. Mas antigamente, uma das formas de você matar alguém, até de maneira silenciosa e sem que ninguém percebesse, era envenenando a pessoa. Tanto que os reis e as pessoas ricas da antiguidade, elas tinham o copeiro. Tem gente que fala, o copeiro é uma pessoa assim importante. Não, o copeiro era o que morrer primeiro. A diferença é que o copeiro tinha que ser alguém de muita confiança do rei ou do rico. Por quê? Porque ele estava dando a vida dele pela aquela pessoa. Toda a comida dele ele experimentava. Tem gente que diz, eu quero ser essa função aí. Esse camarada só come comida boa. Aí chega uma feijoada, você diz, eu não experimentei ela ainda. Você já comeu cinco pratos. Não, eu não sei. Vai que na banda de lá ainda tem uma coisinha envenenada. Deixa eu comer desse lado daqui. Né? Então, mas antigamente você tinha esse envenenamento. Né? E ele está dizendo, fique tranquilo. Você chegar num lugar, alguém botar algo na sua bebida para te matar, não vai te causar dano nenhum. Então isso era para produzir segurança no cristão, principalmente naquele que estava inserido na missão que Cristo deu. Vocês vão fazer a minha missão, ela é perigosa sim, mas eu estou do seu lado. E eu estarei fazendo com que esses perigos, esses males que intentam contra vocês, sejam transformados em bênçãos. É isso que Jesus está ensinando aqui. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso acontece hoje ainda? Com certeza. Mas se é uma dor de cabeça que pode ser sanada com um analgésico, por que Deus vai curar com a imposição de mãos? Isso é o quê? É a mesma coisa que você vai cortar um pão com, sei lá, como é o nome daquilo? Um facão. Não, você corta pão com a faca pequenininha. Então, por que Deus vai fazer isso? Só para você se sentir espiritual? Olha como eu sou espiritual. Faltava dor de cabeça e eu me pus a mão e ficou bom. Meu filho, você podia ter dado um analgésico. Orava e ficava bom também. Então, mas a ideia aqui é, em momentos difíceis, onde a gente não tem qualquer recurso, a gente tem Deus. E Ele nunca vai nos faltar. Essa é a confiança que a gente tem que ter. Jesus está ensinando isso na ceia. Por isso que eu ensinei, eu falei isso. Porque a nossa conclusão do estudo de hoje. Jesus está fazendo a sua última restrição. E os discípulos não estavam entendendo a importância daquele momento. Então é preciso que a gente entenda como é importante a gente viver uma vida cristã correta. Como é importante a gente se adequar aos padrões que o próprio Jesus definiu para cada um de nós. E que não são padrões para o nosso mal, muito pelo contrário, é para o nosso bem. Que o Senhor nos ajude, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor, pela tua benignidade, pela tua bondade, nos alcança de maneira poderosa todos os dias, Senhor. E a tua graça, Senhor, que nos mantém firmes, mesmo diante das circunstâncias que nos atemorizam. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que não nos deixa
nos sentir sozinhos e rejeitados, pois o teu amor é suficiente para nós. Obrigado, Senhor, por esse amor, que nunca nos abandona e jamais nos abandonará. Ajuda-nos, Senhor Jesus, todos nós, a começar de mim, a nos entregarmos ao divino propósito que a nós foi dado como privilégio, que seja pregar o teu reino, levar o teu reino a todas as criaturas. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de preconceito e covardia. E que a nossa vida, Senhor, seja um constante usufruir da tua presença bendita. Que venhamos a viver dessa forma, Senhor, usufruindo da tua maravilhosa companhia. Pois o Senhor é a melhor companhia que nós podemos esperar. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúde-se com o cumprimento santo e ouçam a Cristo e sigam.